Estamos começando mais um programa Personalidades. É uma alegria hoje poder trazer para você uma personalidade capixaba, uma vereadora que tem feito uma movimentação incrível na política capixaba. Vereadora Neuzinha de Oliveira. Nos aguarde. Com uma plataforma de comunicação do jornal OES News, o programa Personalidades vem apresentar para você ícones da economia capixaba, turismo, gastronomia, setor público e privado. Acesse nosso site oesnews.com.br e acompanhe ali todas as notícias de norte a sul do nosso estado. Acesse o nosso canal do YouTube, Jornal OES News, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações. Estamos aqui para que você fique bem informado e que juntos possamos construir um Espírito Santo mais forte. Estamos aqui hoje com o programa Personalidades, trazendo essa celebridade capixaba, essa personalidade que tem transformado a política capixaba. Seja bem-vindo ao programa Personalidades, vereadora Neuzinha, pré-candidata a prefeita de Vitória. Obrigada, eu que agradeço. Nossa, quando você faz um elogio desse, né? A gente que agradece e parabeniza pelo programa e pelo esse trabalho que você tem feito e a oportunidade que você dá para nós. Neuzinha, eu sei que você é uma pessoa do povo, e é o povo que elege, não é dinheiro, não é o cara importante, não é a loja, é o povo que tem necessidade, o povo que sofre, é o povo que padece, e é o povo que você como política tem socorrido. E nós queríamos que você contasse um pouco para nós desse trabalho que você tem feito em Vitória, pelas comunidades, aquilo que você tem planejado nesse momento, o que tem acontecido com você na última entrevista nossa para essa. Bom, Vitória é uma cidade pequena no contexto de uma ilha, né? Vitória é uma cidade compacta, que tem tido seus avanços, mas nós entendemos que Vitória já passa, né, as capitais, ela já passa por um momento de fazermos políticas com novos pensamentos, sem construção da maior roda gigante do mundo. Pelo contrário, mas nós precisamos resolver os maiores e menores problemas do cidadão. Então, para isso, temos que vivenciar o problema do cidadão. E aí eu venho com essa proposta de pré-candidata a prefeita de Vitória, cidade com nome de mulher, que já passou 58 prefeitos homens, e por que não trazer agora uma figura para pensar como mãe de uma cidade que, pós-pandemia, ela vai vir realmente com vários desafios e novos desafios. Eu gostei da história, vim como mãe. É. Um dos pensamentos que o povo tem, que muitas vezes não quer votar, o problema com o político, dificuldade de entendimento, às vezes as leis nos atrapalham de entender certas coisas, e a gente vê você com esse projeto Mãe. Isso. Esse projeto Mãe não é fácil, porque eu sei que você tem acolhido tantas comunidades, tantos grupos, tantas dificuldades que o povo passa, e está você ali, vereadora Neuzinha, firme no batente, tentando socorrer aqueles que mais sofrem. A gente vê políticos hoje que são políticos de salto alto.
aquele político só aparece na época da campanha, que só aparece naquele momento, não sei o quê. Mas eu sei que você tem tido um trabalho, de frente às comissões que você está em Vitória, você tem feito um trabalho com idosos, tem feito um trabalho pelas comunidades. Eu queria que você explanasse isso um pouco. Então, por que também ser candidata, colocar meu nome como pré-candidata a prefeita? E por que como mãe? Porque mãe atende, mãe acolhe, mãe chora junto, mas temos que pensar rápido em soluções, né? E desafios, né? E aí, o que acontece? Vitória, eu como vereadora já no 5º mandato, a maior dificuldade é porque o vereador, ele é legislativo. A gente faz proposição, a gente vota nos projetos, mas nós não executamos. Nós não executamos. E quando a gente não executa, e quando a gente indica, e quando a gente propõe coisas que faz muita diferença para a sociedade, e que o executivo não executa, como mãe a gente sofre. Sofre muito. É mesmo que você vê qual é a necessidade do filho, você saber de que forma resolver, e quem pode resolver, não resolver. Então isso é muito frustrante. Já chegou um momento em que eu não consigo mais, eu não tenho mais o que propor. E se eu proponho, e essas propostas são guardadas, não são levadas a sério, é como nossos filhos quando falam, eu preciso, vamos botar uma coisa simples, eu preciso de uma calça. Preciso de uma calça jeans. E aquela mãe que não tiver o dinheiro para comprar na loja uma calça jeans, é bem capaz dela aprender a costurar e costurar essa calça jeans. E entregar pronta. Mas ela vai encontrar uma forma de resolver aquele problema. Não que os homens de bem, os homens políticos, eles não queiram resolver. Mas o homem, ele pensa mais na tecnologia, ele pensa mais nos projetos de construção. Mas a maior construção, ela está no ser, no cidadão, no ser humano. Então, não adianta eu pensar na tecnologia, né, de investir na tecnologia, se eu não der condições, né, pessoalmente, condições diretas para aquelas pessoas terem acesso e condições de manusear. Entendi. A tecnologia. Então, não é colocando a tecnologia para o povo, à disposição do povo, que eu resolvi o problema do povo. Porque você vai encontrar dificuldade com aqueles que não conhecem a tecnologia, que não têm aquele acesso como os nossos filhos, como esses meninos novos hoje que nasceram já com a tecnologia. Quando a gente pensa de colocar a tecnologia, eu preciso também levar condição de educação de qualidade, de alimentação e de ensino direcionado. Quando fala assim, a população em Vitória ela pode agendar online. Bacana, é mais uma opção, não pode ser a opção. Porque a fila deixa de ser pessoal para ser virtual, mas ela continua tendo uma fila. E você está em que lugar da fila? Quando você estava na fila pessoal, você contava quanto estava na sua frente. Mas você está numa fila virtual, será que alguém passa na tua frente? De que forma você acompanha essa fila? Então, eu acho que ainda não está tão transparente para a sociedade. Tem que ser mais uma opção, mas mais uma opção, mas com transparência. Agora, eu fico assim pensando no idoso, né? Porque colocam para o idoso essa situação, tudo a gente está vendo aí tudo online. Esse auxílio emergencial, não, é um absurdo. Não. As pessoas não têm acesso, não conseguem chegar, e quer mais... principalmente aquela pessoa que tem mais idade, né? Agora você imagine, qual é o maior absurdo? Auxílio emergencial, inscrição online, e os CRAs fechados? Como? O CRAS, ele já tem as pessoas que têm o cadastro do CadÚnico, né? Então, mas fora os CadÚnicos, nós estamos agora com uma nova camada de pessoas que empobreceram, ou que não empobreceram ainda, mas já estão desempregadas. Então, elas entram no direito. Mas essas pessoas não estavam acostumadas a se inscrever para pegar uma cesta. Elas não pegavam cesta. Que pessoa é essa? É o novo público. Então, pensar numa política pós-pandemia é um grande desafio, porque nós temos que avançar na área da tecnologia, mas temos que avançar no conhecimento para as pessoas entenderem essa tecnologia, essa ferramenta, né? E então, quando a gente fala dessa campanha de mulher, né, para a sociedade, para homens, mulheres, para todos, ela vai ter que vir desarmada. É uma candidatura desarmada, sem vaidade, sem desejo desesperado por poder,
Entendi agora uma outra situação que eu estava doido para entender, consegui entender agora. O seu problema não é o poder. Não. Você não quer ser candidata pelo poder, mas você quer candidata para ter o poder para resolver coisas que você acha que poderia justificar uma candidatura a prefeito. Sim. Na realidade de vida daquele cidadão que sofre hoje. Até porque Vitória, por ser a capital, ela é um espelho, né? Uhum. Nós só temos uma capital no Brasil que tem uma mulher prefeita, que é em Palmas. A Cíntia, ela é uma prefeita e tem uma família renomada e é do PSDB. Mas por que nas capitais não tem mulher prefeita? Porque nas cidades que tem receita não tem mulher prefeita. Geralmente nos pequenos interiores se elege uma mulher prefeita. Porque ele sabe que com muito pouco ela vai resolver muita coisa. Você imagina, se nós, por mais que a gente fale da pandemia, por mais que a gente, ainda é a capital, por mais que a gente fale que teve queda de receita, ainda é a capital. E aí, através do trabalho que a gente vai fazer na capital, eu acredito que isso vai repercutir nas outras cidades, positivamente. Projetos simples, propostas, fazer valer as leis de verdade. Se está difícil para uma criança que é deficiente na capital, você imagina aquela mãe que está lá no interior com uma criança com deficiência autista, ou com qualquer tipo de outra deficiência. Então, para nós que está na capital, se está difícil, mas nós temos como propor, fazer propostas de melhoria, com coisas simples que dá para repercutir nas outras cidades. Sabe o que você me faz lembrar? Algumas coisas que são importantes. Eu acho que você em casa devia pensar no que eu vou dizer agora. O importante é saber o que é importante. Porque tudo importante é. Tudo é importante. Mas o que é importante? É importante você eleger alguém que tenha uma visão que você veja na mídia com grandes outdoors, com dinheiro, ou é importante você entender o que é importante para a sua política pública, principalmente da capital Vitória? Uma coisa interessante é a gente fazer uma reflexão de que geralmente as pessoas votam e depois, quando vai mal aquele governo, eles botam a culpa no povo, né? Mas a mídia convenceu você a votar naquela pessoa porque foi o melhor marketing. De repente não é a pessoa que vai ter o maior tempo de televisão, ele não é o melhor candidato. O melhor candidato hoje, eu acredito, que é a pessoa que tem um compromisso moral, um compromisso pessoal com ela mesma. Com ela mesma. Por quê? A vida é um sopro. A vida é um sopro. Hoje eu estou com 53 anos, vou fazer 53 esse ano. Vou fazer 53 anos. E outrora eu entrei como vereadora e hoje eu paro e penso, olha a caminhada que teve, tão rápida, e o que eu puder deixar de bom, né? Porque nós somos como uma mãe e um pai, como com a foice na mão, abre a trilha para os seus filhos passar. E nós temos um grande compromisso. Essa bancada de políticos que estão aí trabalhando e que vão para a reeleição, tem uma responsabilidade muito grande, sabe de quê? De formar novas lideranças políticas. Porque eu já estou com 53, daqui a pouco eu estou fora da política. Quem vai entrar no meu lugar? Quem são as próximas mulheres que estão se preparando para a política? Eu não estou falando de mulher disputar com mulher, não. Quem está se preparando, porque os nossos filhos, eu ouço muitos jovens falarem que eu vou estudar e eu vou para Portugal, eu vou para outro país, né? Quer ir embora. Se nós prepararmos a nossa juventude selecionada, bem preparada para ela ir embora, o que vai ser do Brasil? Nós precisamos preparar o nosso jovem para construir essa nação. E aí eu quero passar. E na hora que eu passar, eu vou passar a entregar o bastão. Mas entregar o bastão dizendo que a política ela é a arte de transformar o meio para o melhor. Isso é política. O que a gente vê de errado é errado e pronto, não é política. Então, eu tenho muitas leis que eu acho que eu não tenho mais que estar na Câmara apresentando proposta de lei. Eu tenho projetos de leis sancionadas que a população não tem conhecimento. Porque eles não vão divulgar as coisas positivas que a gente faz. Vitória, as pessoas, elas usam a Academia do Idoso, mas não sabem que o projeto de lei foi da vereadora, Neuzinha, que trouxe para a Vitória e depois isso replicou. Me fala um pouco sobre essa Academia do Idoso, me conta um pouco sobre isso. É muito interessante, porque a lei, quando ela não é divulgada, eu vou até pegar o número da lei aqui, porque
como eu estou te falando, né? Eu também estou... a lei, ela não é divulgada, porque a lei não é só a Academia do Idoso, é a Academia do Idoso e a Academia adaptada para pessoas com deficiência física. Então, se divulgar a lei, o povo vai saber do direito da Academia adaptada. Como não instalaram nenhuma, não divulga-se a lei. Entende? Então, essa academia... É muito mais fácil não divulgar não do que não se instala. Não. Se divulgar, tem que instalar. Porque quando eles divulgam... A Academia do Idoso, tá, mas na lei, ela é clara, dizendo que tem que instalar a Academia do Idoso e aparelhos adaptados para pessoas com deficiência. Também fazer atividade física nas praças públicas. Então, não é divulgado. Você vê que eu tenho uma lei interessante, olha só, é a lei... falar o número aqui é muito grande, né? 95.502. Ela obriga os pronto atendimento de unidade de saúde, centro de especialidade, a divulgar o déficit de médico. Eu não quero saber quantos médicos tem lá e quais são que estão lá, porque deu uma polêmica danada, né? Tá. Quantos estão faltando? Está faltando, todas as unidades falta médico. Falta um ginecologista. Eu quero o déficit, está lá na planilha. Está faltando um ginecologista, nessa unidade falta um pediatra, falta um clínico geral. Eu tenho que saber o que está faltando. Né? Porque eu não vou expor o médico que está, mas eu sei o que está faltando. A população tem que saber o que está faltando. Então, é uma coisa simples, mas não se divulga a lei porque não se coloca nos quadros o déficit de médicos das nossas unidades de saúde. Essa é uma coisa simples. Tem coisas muito simples, mas que faz a diferença na vida do cidadão. Então, assim, eu enxergo você como uma pessoa muito simples. Eu sou. Enxergo você como uma pessoa, assim, que fala fácil, que fala o que precisa falar, que bom. Que traz, assim, a essência da necessidade numa fala tão graciosa, tão simples, que parece que a política é fácil de ser feita. E eu sei que você sabe que não é fácil de ser feita. Não é porque a gente está num grupo de pessoas vaidosas, infelizmente. Nós estamos no meio do ser humano. O ser humano é vaidoso. O ser humano, ele é passivo de deturpar o que você fala. Vou te dar um exemplo aqui. Eu fiz um pronunciamento na sessão passada e teve um vereador que brigou bastante comigo. Eu quero conversar com ele pessoalmente antes de respondê-lo na próxima sessão. Né? E ele falando que ele me fez um grande favor, que eu não sou agradecida, que ele foi lá limpar a área pública, a área que eu solicitei, que fosse limpa, que estava cheia de lixo. Só que se um morador... É a sua residência, não, né? Não é. Se um morador deixa seu quintal sujo, ele é autuado e a dívida vai para a dívida ativa. Sim. Agora, quando a prefeitura deixa o terreno dela sujo e eu indico à prefeitura que limpe, eu estou fazendo favor. Sim. Mas... Primeiro que nós estamos numa pandemia. Né? Segundo que você tem rato, barata, mosquito. Então é complicado quando uma pessoa ela deturpa a tua fala, mas eu sempre te atendi, eu era secretária, eu sempre te atendi. Sim, eu te amo, você me atendeu, obrigada. Você não fez favor para mim, não. Fez favor para o próprio prefeito, estava pegando mal. Entende? Então, assim, a política, às vezes, quem tem o bom discurso, ele convence as pessoas que estão assistindo, mas será que ele está falando a verdade? Falar a verdade é interessante, Jário, que quando eu entrei na Câmara, eu fiz um projeto de lei no ano de 2000. Foi o primeiro projeto que eu apresentei. Protocolei 2 projetos. Primeiro, olha que simples, que vamos supor que você tem um terreno. Você tem um terreno, você não tem condições de construir no seu terreno hoje, mas você não quer vender o seu terreno. O IPTU na área que não tem edificação, o IPTU é mais caro. Aí você faz uma parceria com a associação de moradores ou com a igreja, ou você faz uma parceria com algum órgão na sua comunidade para que usassem aquela área para fazer uma horta comunitária ou plantas medicinais para uso da comunidade. Então você ficava isento de imposto daquele terreno do período que você está liberando, ou para a igreja, ou para a escola da comunidade que não tem um terreno, poder usar o seu terreno, você ficava isento de imposto. Então, no ano de 2000, eu já estava falando de ponto viciado de lixo. Hoje eles falam achando que isso é... Eu já estava falando das PICLES, que eu sou autora do projeto das PICLES, que são as práticas integrativas das hortas e plantas medicinais, para fazer remédio, porque as pessoas hoje estão muito viciadas em remédio.
Então, assim, quando você... Aí eu fiz esse projeto e do enterro. Antigamente os enterros dos municípios, porque o enterro é baseado na Lei Orgânica da Assistência, ele começou a se ampliar, melhorar em Vitória, com o projeto que a gente apresentou. Enterro, quando você fala de enterro, pô, um enterro? Sim, enterro. Quando falecia uma pessoa carente, o direito era só de um caixão. Não era isso? Um caixão puro. Então, tá. A gente começou a pensar, porque a gente vivencia a dor do outro, que tinha que ter 3 translados, que tinha que ter uma ornamentação, que tem que ter a taxa do cemitério, que tem que ter o direito do formal. Senão, na hora, o dono da funerária vai escrever: ó, o caixão você ganhou, mas isso aqui você tem que pagar. Começa a vender. E aí, naquela época, os vereadores acharam aquilo engraçado. Hoje, olha como é que isso é essencial. Hoje, né, na região, hoje, dentro da Lei Orgânica da Assistência, isso já disseminou. Porém, depois passaram a ter o direito que tinha renda de 1/4 de salário mínimo. Eu falei, um salário para 4 pessoas? E a gente propôs, então, em Vitória, para ser para meio salário para execução de sepultamento. Ainda penso que tem que melhorar. Mas eu estou falando de uma coisa simples. Aí eu pulo do simples para uma coisa mais específica, né? Fiz uma proposta, Vitória deixou de sair na frente, porque não perdeu o time. O aplicativo para os deficientes visuais no ônibus. Você já ouviu falar desse aplicativo? Já ouvi, mas não vi ainda. Aí está funcionando em Colatina. Quer dizer, a capital deixou de sair na frente porque a vereadora apresentou o projeto, não da vereadora, mas sim discutido na frente parlamentar da pessoa com deficiência. Entende? Então é um aplicativo que coloca no ônibus. Deixa eu te interromper. Você faz parte de quantas comissões e quantas frentes parlamentares hoje? Eu estou na frente da mulher e da pessoa com deficiência. E Você é presidente nas duas? Sou presidente da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência e vice-presidente, porque você não pode presidir. Agora eu peguei a presidência da mulher. Presidência da mulher. Da mulher. Estou no Conselho Municipal do Idoso, do Conselho da Mulher, sou da Comissão de Direitos Humanos, na Câmara de Vitória, e eu era da Comissão de Saúde e Assistência, né? Mas como você tem um número de X, você tinha que sair, eu já tinha ficado muito tempo e tiraram. Então quer dizer que hoje, Vitória, você não representa a classe B, A, C, você representa o povo. Então hoje você vai ser candidata, você é pré-candidata à Prefeitura de Vitória, mas você tem o povo. Você não quer dizer que você não é a candidata da elite, nem candidata do X, não. Você é candidata daquele que sofre, daquele que padece, que precisa realmente de ser visto. Que, Jair, olha só, que a gente faz uma análise aqui. Eu preciso mostrar para a sociedade, a Neuzinha é povão, é simples, mas nós precisamos de unir a cidade. As pessoas humildes, nós temos que acabar com o que foi construído. Foi construído as pessoas humildes contra as pessoas da elite, o rico contra o pobre. Não existe Acabou, isso. sabe por quê? Olha só, para a gente construir aquela grande escola no alto do morro, foi com impostos também daquela pessoa que mora lá na comunidade Jardim Camburi, de Ilha do Boi. O dinheiro de impostos vai tudo para um saco só. Sim. Então, para se construir na periferia, a gente precisa das outras bairros, das outras comunidades que estão investindo. E as pessoas das comunidades simples têm que olhar isso com carinho, saber que os impostos delas é menor, né? Mas também muito importante e necessário para a construção da cidade. Então não existe, eu vou defender aqui, não, lado A, lado B, não existe isso. Existe a gente unir uma cidade, porque essa cidade fortalecida, essa cidade, ela pode sair na frente no turismo, pode investir, se tornar uma cidade que lá fora ser reconhecida, vai gerar emprego, vai gerar renda, né, alegria para as pessoas. Então, eu acho que acabou. Agora, é lógico que a disputa vai ser a batalha do Tostão contra o Milhão. Entendi isso. A disputa. E você está na batalha do Tostão. A disputa eu tenho certeza que você vai chegar no milhão. Mas é para governar para todos. Deixa eu contar uma coisa para você aqui. Eu vejo você falando essas coisas e fico assim impressionado. Por quê? Porque na realidade a gente vê a dificuldade do povo. E você sabe muito bem que o idoso, após essa pandemia, nós vamos ter uma necessidade tremenda de muitas coisas. E eu queria que você explanasse para a gente aqui
O que você pensa sobre isso? Qual é a visão? O que você gostaria de contribuir com o futuro do Brasil, o futuro da capital Vitória, o futuro do Estado, quando acabar essa pandemia? Eu acho que nós temos que fazer um levantamento financeiro da cidade. Vitória acabou de adquirir, nós votamos no Finisa, que foi um grande financiamento, né? Um financiamento de $7 mil para investimento na cidade. E com essa pandemia, nós sabemos que a cidade está tocando obras, tem obras que os projetos não estavam prontos, então tem juros, a pagar juros de um empréstimo. Então nós vamos pegar uma cidade bem complicada, porém uma cidade que ela tem condições de crescer, porque ela está no meio da região metropolitana, né? Então eu penso hoje o seguinte: pós-pandemia, nós temos que primeiro se preocupar com a questão da assistência e da educação, porque as nossas crianças estão muito prejudicadas. Quando a gente fala da tecnologia, as crianças que estão em casa, não adianta a criança não estão recebendo a aula com perfeição, né? Não tem um link de tirar dúvidas, então as crianças estão bem prejudicadas. Eu estou preocupada porque essas crianças vão se desmotivar. Nós já temos um jovem que já desmotiva com facilidade. Trazendo evasão escolar muito grande. Evasão escolar. Então, estou muito preocupada com a educação e com a questão da assistência social. Quando eu falo da assistência social, é porque pela população vai estar mais empobrecida no sentido de desemprego, que a gente vai ter que recomeçar, por isso que a gente tem que atacar o turismo, nós temos que aproveitar essa orla de Vitória, nós temos que virar a cidade para o mar, nós temos que gerar emprego para essas pessoas trabalharem, porque senão vai bater no colo da assistência. Infelizmente, essas pessoas começam a beber. Algumas pessoas entram em depressão. Aí não vão ter quadro de esquizofrenia, que vai bater na saúde. E aí as coisas vão puxando. Então, se a gente não primeiro saber como que está a situação financeira da cidade, nós vamos ter que fazer um levantamento disso, né? E um mapa da cidade num contexto geral. O que sobrou? O que sobrou? E juntos nós vamos construir um plano de governo. Eu sei que a gente precisa ter uma cidade sustentável. Sim. Eu sei que a sustentabilidade ela é essencial para os dias futuros. Agora eu fico parado pensando numa coisa muito simples que me causa assim, um constrangimento e às vezes a gente fica meio pensativo sobre isso. Por exemplo, nós temos aquela orla gigantesca de Camburi. Outros balneários em Vitória. Por que nós não poderíamos mexer um pouco nessa história dos quiosques? Então, quiosques grandiosos. E que é um ali que está ganhando dinheiro, mas você tem uma população imensa precisando trabalhar daqui para frente. Você tem alguma visão sobre isso? Eu sei que isso vai chocar meio ambiente, isso vai criar problema, porque o meio ambiente hoje que é um grande problema de atraso para o Brasil. Exatamente. Mas você teria, assim, alguma ideia, alguma coisa já passou na sua cabeça sobre isso? Sim. Olha só, meio ambiente. Quando a gente fala do meio ambiente, eu falo de Vitória, né? Nós temos lá a guarderia. A guarderia, ela está ocupando uma área pública e a guarderia, ela usa o mar e ganha dinheiro. Certo? Nós não somos contra a guarderia, nós temos que investir na guarderia. Porém, colocar num local adequado, porque nós também temos a guarderia, hoje ela está no local da praia da pessoa com deficiência, que atrapalha muito a questão, o deficiente está no mar. Aí o meio ambiente, ele questiona a pesca. Nós temos uma lei em Vitória que não pode pescar. Quer dizer, as pessoas vão ver de quê? Quem já trabalhava na pesca. Então nós temos que pensar nessa sociedade para ela ter sustentabilidade. Então, os quiosques de Camburi tão bonitos, tão grandes, aquela coisa toda, tá muito bacana. Porém, quando você vem para o lado da curva da Jurema, a gente começa a perder a característica também do povo. Do povo. Aonde o povo se senta? O povão, ele vai chegar lá em Camburi e vai sentar no quiosque daquele? Não vai. Não vai. Aí, o que resta para ele? Tá bom, ele vai para a curva da Jurema fazer um trabalho que é muito bacana, mas a curva da Jurema, ela também hoje está bem sofisticada. Aí eles querem proibir o cara vender água de coco. Né? Começa a ter aquela organização. Tem que ter organização, tem que ter cadastramento, tem que ser os de Vitória em Vitória, trabalhando, as pessoas têm que, né,
fazer cursos para levar um trabalho de qualidade para a sociedade. Mas quando você fala do meio ambiente, eu fico preocupada que o meio ambiente ele proíbe tudo, mas quando as lanchas estão paradas ali na orla, né, não pode. Pode, mas uma pessoa fazer um piquenique lá embaixo de uma árvore não pode. Então eu acho que a gente tem que discutir a cidade junto. E nós temos que atrair o turismo para cá. Aí quando você fala da orla, eu penso muito, nós estávamos trabalhando em cima da Ecobalsa. Né? A Ecobalsa, para fazer o passeio na orla de Vitória, eu acho que a região metropolitana tem que trabalhar junto nisso. Quando os ônibus vêm, por exemplo, de Serra para vir para Cariacica. Passa por Vitória. Passa por Vitória. Atrás do Aparte Hospital, a gente, ali de Goiabeiras, se encontra o Grande Manguezal. Sim. Imagine uma balsa de ônibus para atravessar os ônibus para Cariacica. Para não passar em Vitória. Além deles terem uma paisagem muito mais bonita, menos poluição, mais rápido, libera o trânsito. Tira muito o trânsito do centro de Vitória. Aí, o meio ambiente, ele precisa compreender que a gente não é que a gente quer atacar o meio ambiente, a gente precisa usar o meio ambiente. Sem destruí-lo. Mas tem que ser usado. Precisa, porque Vitória hoje, nós temos uma população flutuante de mais de 1 milhão de pessoas. E não comporta. Né? Então, nós precisamos sentar junto. O meio ambiente ele é importantíssimo. Nós não podemos abrir mão, né, desse projeto da Baleia Jubarte. Nós não podemos abrir mão dessas coisas. Acho que não. Mas nós vamos sentar e discutir sobre a pesca, discutir sobre os projetos apresentando dentro da nossa orla. E quando a gente fala dos quiosques, isso que eu estou te falando. A pessoa não pode fazer um piquenique, não é interessante fazer um piquenique na areia da praia. Mas a pessoa simples, ela não se sente muito à vontade de chegar e sentar num quiosque todo requentado. Não tem como. Então nós precisamos de ter para os dois públicos, para todos os públicos, para todo mundo. Sabe o que eu acho? Eu penso assim, que engraçado que se criou tantas leis no meio ambiente, eu não sei para quem foram essas leis. As leis foram criadas para quem? Porque para o povo que precisa usar, para o povo que precisa amadurecer no conhecimento da sustentabilidade, isso não foi ensinado. Foi colocado goela abaixo, enfiado, vamos impor isso, e é multa, e não sei o quê. Mas em contrapartida, é mais importante uma castanheira na praia do que o ser humano sobreviver? São coisas que nós temos que começar a repensar. O que acontece? A gente precisa preservar o meio ambiente. Uma coisa interessante que aconteceu no passado foi a linha imaginária nos morros, para a preservação das árvores do morro para evitar o deslizamento de pedra. Então tem a área de interesse ambiental. Então a gente tem que trabalhar juntos com o meio ambiente para preservar, mas observa, nós precisamos de ter uma praia para todos, né? Vou dar um exemplo assim, vou falar aqui da defesa dos animais, né? Até 2011 era proibido o animal na praia, depois agora foi liberado. E eu acho que assim como tem o Pracão, que é a Praça Pracão, pode ter o Praia Cão, uma área reservada de quem gosta de levar o cachorro, quem sente a necessidade de levar o cachorro na praia, vai naquela praia. Estou dando um exemplo. Por quê? Porque tem aqueles que não gostam. Então nós temos que balancear. Ou tem que ter um horário. Então, quando a gente fala do meio ambiente, falamos das árvores, falamos da restinga, que isso é importante por causa da erosão. Sim. Né? Nós não podemos ter... o mar vem e leva mesmo. Então a gente precisa da natureza encontrando com a natureza. Mas a gente precisa construir juntos. É isso que eu vejo. Né? Quando foi discutir a lei da pesca, é interessante, mas a lei da pesca não pode ser discutida só com técnicos. Tem que trazer os pescadores junto. Tem que trazer os pescadores, os ambientalistas, e a gente discutir uma proposta junto, onde a gente equilibra esse jogo. Então, na verdade, quando a gente entra nesse tema do meio ambiente, que o nosso planeta ele carece dessa atenção, mas a gente precisa discutir, conversar com todos os atores, com esses profissionais que estudaram, com os técnicos que estudaram, com aquelas pessoas que usam do meio ambiente. Você vê que nós temos lá o nosso manguezal, né, o caranguejo, e a gente precisa conversar melhor com essas pessoas, trabalhar melhor essas pessoas e também criar forma dessas pessoas, dos filhos, quando eles crescerem, eles ir para outro tipo de emprego também. Não é só virar de pai para filho só, também.